é bastante polêmica. Vamos saber da Desirê Penalba, que falou menos hoje no jornal, então eu vou pedir para ela abrir aí a opinião dela a respeito desse assunto. O voto impresso é importante? É teoria da conspiração? Qual a sua opinião, Desirê? É muito importante, o voto impresso é muito importante. Muitas pessoas entendem errado, como se imprimir ali o voto fosse ser uma forma de mostrar e comprovar aquela pessoa que comprou o voto, né, que realmente o eleitor votou no candidato que foi obrigado ou foi comprado. Mas não é assim. A intenção é que esse voto saia diretamente para uma outra urna e essa urna possa, então, fechada, não tem acesso. A pessoa que votou não vai saber exatamente, ela só vai comprovar que caiu aquele mesmo voto que ela colocou ali na urna. Por quê? Para que possa ser auditável, para que a gente possa ter uma forma de comprovar que aqueles votos que foram comprovados, que estão ali naquela caixinha, realmente é a mesma quantidade de votos que saiu ali na urna. Porque a gente tem hoje tecnologias muito avançadas, é possível a gente hackear todo tipo de sistema, por que não iriam hackear o computador que faz a contagem das urnas? Porque muitas pessoas falam, não, as urnas elas são fechadas, não tem internet. Sim, mas o mais importante é esse computador central que vai receber todos esses votos e vai poder apurá-los. Então, para dar mais segurança à nossa democracia, é necessário que a gente possa ter alguma forma de comprovar que realmente os votos que saíram ali da urna, que a pessoa viu que foi para aquela outra urna fechada, impressa, é também a mesma urna digitalizada, computada, para todo mundo ter segurança. É só isso, torcendo para voto auditável. Vou passar a bola para o Martiniano Cavalcante, que também terá 1 minuto. Rafael, isso é um absurdo, voto impresso. É a volta do voto de cabresto. É a opinião do Gilmar Barros. Pois não, Martiniano? Bem, essa discussão ela adquire um aspecto conturbado propositalmente. Segue a mesma receitinha do Trump nos Estados Unidos, tentando plantar suspeitas sobre o processo eleitoral. Quem vive de fake news tem esse hábito. Os que têm saudade da ditadura têm esse hábito. Os que têm saudade dos currais eleitorais têm esse hábito. E querem, de fato, desestabilizar o processo eleitoral para justificar, buscar argumentos para uma intervenção militar, para um processo de radicalização política que desconsidere a legitimidade do processo eleitoral. Dito isso, é preciso considerar o seguinte: não há restrição à segurança. É possível haver contraprova do voto. Isso não significa voto impresso, porque a forma de dizer, inclusive, já é maliciosa. O voto impresso é aquele que o indivíduo escreve na cédula. Então, o voto eletrônico com contraprova, e com 10 contraprovas, quanto mais seguro, melhor. Essas possibilidades de aperfeiçoamento podem surgir nesse debate, viu, rapaz? Podem surgir. Pode ser que no Congresso estabeleça contraprova, urna para depositar, mas nada disso, vota contraprova, saindo direto de um computador para outro, mas nada disso impedirá a possibilidade da fraude, do hackeamento, que é presente nos grandes sistemas financeiros, nas grandes estruturas e também pode estar presente nas eleições. Jean Lopes, sua opinião. Rafael, veja bem, o nome voto impresso já está errado, é mais uma forma da oposição brasileira e da grande mídia, a velha mídia brasileira, desvirtuar o sentido de tudo. Na verdade, o que se trata é um voto auditável. A pessoa vota, imprime um recibo mostrando em quem ela votou, ela verifica, confirma que foi naquela pessoa mesmo que ela votou, que ela deposita na urna. O voto vai continuar sendo eletrônico, como já é desde os anos 90, não me recordo em qual eleição começou. Né? Então, aí quando falam voto impresso, é para dar a impressão que o Gilmar, nosso telespectador, acabou mandando mensagem aqui, ser enganado. Porque não é voto impresso, é voto auditável. E eu quero passar uma informação que muitos se esquecem. Já existe uma lei no Brasil em que que obriga que esse voto seja exatamente como estão de novo tentando passar lá no Congresso Nacional. E foi uma proposta, uma emenda de lei do Jair Bolsonaro, quando ele era deputado. Foi aprovado no Congresso e foi sancionado pelo presidente da República na ocasião. E aí, em 2018, já era para ser o voto auditável, o recibo.
Não foi porque o militante Barroso, Roberto Barroso, ministro do STF, colocado no Congresso Nacional pela Dilma Rousseff, colocado no STF, Ok, Jean. no Supremo Tribunal pela presidente Dilma Rousseff, numa canetada, anulou uma lei que passou no Congresso Nacional. Então, na verdade, Rafael, só quem tem muito a temer, quem quer fazer o ilícito, o errado, é que teme o voto auditável. Ok. Pessoas honestas vão exigir que esse voto seja assim. Ok, o Camilo diz o seguinte: não entendo, Jean, o preço do álcool, da gasolina, do feijão, do arroz e a carne. Está bom para você o preço, Jean? Claro que não está bom, está muito alto, mas nós estamos vivendo uma pandemia e que muitos, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal, governadores, prefeitos e muitos outros, fecharam o Brasil, acabaram com a produção do Brasil. O Brasil ficou no ano passado 6 meses parado sem produzir, comércio fechado, desemprego gigantesco. Tudo isso gera recessão e, em consequência, inflação. Por isso que a gente está vivendo essa situação. Sem contar que o governo federal, esse governo atual, pegou uma herança maldita do PT e entregou o Brasil a ele sob a maior recessão da história dessa nação. Então, as consequências são lá do governo Lula, que começou ali a degradação da economia desse país, Rafael. Muito bem, Desirê Penalba, que é economista, pode comentar a respeito disso também, Desirê? Sim, eu quero trazer aqui uma informação sobre as eleições nos Estados Unidos, que aconteceu agora no final de 2020. Porque estávamos em pandemia, foi aprovado no Congresso americano que houvesse eleições por correios. E a grande questão foi que, de uma hora para outra, chegavam maletas pelo correio com votos apenas para um candidato, o Biden. E isso fez com que se questionasse muito a idoneidade das eleições norte-americanas. Exatamente por isso, a gente se preocupa muito, porque no Brasil não tem como a gente auditar esse voto. Inclusive, no ano passado também aqui no Brasil, o TSE fez uma situação diferente dos demais anos. Como é que antigamente funcionava? Cada TRE no seu estado ia lá, computava os votos e depois mandava lá para Brasília, para o TSE, para poder realmente ter a junção de todos esses votos contabilizados nos estados para poder passar um voto no final das contas. O que aconteceu ano passado foi diferente. O TSE evocou para si o controle central da apuração de todos esses votos. Inclusive, quem estava apurando os votos, por exemplo, eu, fiquei completamente desesperada, porque tinha momentos que a gente parava e tinha 3 horas sem qualquer tipo de atualização no site. Isso trouxe um questionamento muito grande sobre realmente se esses votos estavam sendo apurados corretamente. Então, para que a gente tenha uma lisura e uma forma realmente de recorrer a esse processo democrático, que é tão necessário a gente ter uma forma de auditar os votos na democracia. Ok. O Gilmar Lino diz o seguinte: voto auditável, qual a dificuldade? Vamos fazer o seguinte, a Michele Buzon traz o próximo assunto para o nosso debate aqui, Michele.